Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Gláucia Paiva e hoje eu vou estar falando sobre o que uma geração viveu expresso no corpo da próxima geração, ok? Esse é um assunto bem interessante, porque a gente pensa que tudo que a gente sente e pensa vem da nossa história, da nossa biografia, né? E muita coisa não vem da nossa biografia, e sim do que a gente herdou dos nossos pais, né? Então, através dos neuropeptídeos, você recebe muitas informações durante a gestação do seu pai e da sua mãe, né? E depois a gente vai copiando tudo que ficou neles, tudo que eles viveram através dos neurônios espelho. Então, muito do que a gente sente e pensa, muito que está na nossa base, da nossa estrutura de personalidade, é uma herança. O que você faz com aquilo é a sua psicologia, é como você interpreta, é como você lida. Aí sim, tem a ver com a sua psicologia, mas o que a gente herda é epigenética, é fisiologia, é biologia, né? Então, as experiências dos nossos pais estão impressas neles, e você recebeu essa impressão. As experiências que estão impressas nos seus avós, seus pais receberam essa impressão e, portanto, você também recebe essas impressões. As experiências que os seus bisavós desenvolveram, seus avós receberam, seus pais receberam e, portanto, você recebeu as impressões das experiências positivas e negativas dos seus bisavós. Isso, gente, é fisiologia, isso é biologia, isso não é a psicologia. O que eu faço com o que eu herdei é a minha psicologia, ok? Mas eu estou influenciada por algo que eu nem fui eu que vivi. Eu não tive a experiência, eu não estava lá, eu não tenho consciência, é uma memória, né? E o que eu acho muito interessante é o que a gente faz depois com essas memórias. Quer dizer, como é que nós, na infância, começamos a processar essas memórias, né? E tudo isso tem a ver com raciocínio sistêmico, com a lógica sistêmica, com a lealdade sistêmica, com o pensamento transgeracional. Então, quando eu vivo uma experiência ou agradável ou de ameaça, né? O meu sistema nervoso, ele registra sensorialmente essas experiências. Então, se eu tive bons momentos, né? Eu tenho entusiasmo, eu tenho alegria, eu tenho motivação, eu tenho merecimento. E o meu sistema nervoso, ele registra como algo que constrói, que expande, que traz potência, né? Quando eu vivo algo de uma ameaça à sobrevivência emocional ou física, né? Isso vai para o meu sistema nervoso como um registro, como uma impressão. Então, o nosso sistema nervoso, ele não sabe o que é o medo, ele sabe sensorialmente qual a sensação do medo, ok? Então, quando eu sinto medo, ele percebe que é medo porque sensorialmente, eu sinto do mesmo jeito, mas ele não sabe o nome do medo, né? Então, como eu sinto medo? Eu sinto tremor, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto arrepio, eu sinto pânico, eu sinto falta de ar, o sangue vai para a periferia, porque eu tenho que estar pronta para a luta e fuga. Eu tenho que saber onde tem a porta para eu poder sair correndo, para eu sobreviver. Então, a minha atenção, a minha consciência e todo o meu sistema nervoso, ele fica preparado para a luta e fuga. Ele está preparado. Isso imprime no meu sistema nervoso. Então, se os meus bisavós, avós, os meus pais viveram situações
de pânico, de ameaça à sobrevivência, de ameaça à vida, de traições, de perseguições, de roubos, de segredos, de assassinatos, de decepções profundas, de situações de mortes, de doenças, de vírus, né? De tantas coisas, de ameaça, a humanidade está em guerra, como aconteceu na geração dos avós e dos bisavós, né? Então, tantas coisas como teve a gripe espanhola, né? Muita gente morreu, eles andavam de máscara, da mesma forma que nós estamos andando, né? E teve outra nos anos 60. Então, tudo isso ameaça a vida. Então, essas situações, essas impressões fisiológicas, porque o estresse emocional é um hormônio, que é o hormônio do cortisol. Então, quando eu sinto com muita frequência e com muita intensidade a sensação de ameaça, eu estou produzindo o hormônio do estresse, que é o cortisol. E isso vai para a minha corrente sanguínea. Isso fica nas nossas vísceras, nos nossos órgãos, na nossa fáscia muscular, que é a pele que fica em volta do músculo. Então, o meu músculo, a minha postura, ela tem a ver com as impressões que estão na minha fáscia. Ela dá um esqueleto, ela dá um formato. Se eu sou mais tenso, se eu sou mais rígido, se eu sou mais duro, se eu sou mais flexível, mais fluido, tudo isso está impregnado nas fáscias musculares. E ela dá uma roupa, uma forma, um estilo para a minha estrutura muscular. Por isso que é possível fazer vários processos terapêuticos através da leitura corporal. Da onde vieram essas impressões? Não são só as minhas impressões. Não tem a ver só com a minha história. Eu herdei tudo isso. Meu pai também, minha mãe também tem as histórias que estão impressas nas fáscias musculares. Meus avós, meus bisavós. E tudo isso fica dependendo da intensidade que isso foi vivido, dependendo do risco de vida, dependendo da decepção, da frustração, da perda, do medo, da insegurança, da falta de afeto, da falta de humanidade, da falta de companheirismo. Tem tantos exemplos que a gente pode dar. Isto fica impresso no DNA dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, e a epigenética nos ensina que um trauma transgeracional pode ser herdado até 7 gerações. Então, eu carrego o sistema de medo dos meus bisavós, dos meus avós e dos meus pais. E o que eu faço com isso? Eu tô vindo para esse mundo, eu encarnei naquele sistema familiar, eu tenho esse pai, essa mãe, eu nasci ali, ele tem uma história com os pais dele, minha mãe tem uma história com os pais dela, e assim sucessivamente. Então, o que eu trago de repertório? O que foi vivido? O que foi vivido e não foi resolvido? O que não virou passado? O que continua sem elaboração, porque hoje nós temos a condição de elaborar o nosso passado. Até a geração dos nossos pais isso não existia, isso é contemporâneo no mundo, a psicologia é contemporânea, mas descongelar um trauma é mais contemporâneo ainda, quanto mais um trauma transgeracional. Isso é algo extremamente novo na humanidade. Então, nós temos o privilégio de acessar técnicas, caminhos, ferramentas, instrumentos para que você consiga descongelar uma memória transgeracional.
ou biográfica, ou gestacional. Isso eu me sinto totalmente privilegiada, apesar de ter uma estrutura de vida baseada nos traumas que eu herdei e em tudo que eu fiz, que me deu muito trabalho emocional para eu conseguir elaborar, processar, entender que aquilo era uma memória que eu carregava e que aí eu fui me defender azul, vermelho, amarelo, verde. Eu fui me proteger, eu fui me defender, eu reagi a uma memória, emocionalmente falando. E aí é o nosso crescimento, aí é a nossa evolução. O que você vai fazer com tudo isso, ok? E isso é a nossa psicologia, não é a nossa biologia, a nossa fisiologia. Mas eu herdei tudo isso durante a gestação. E depois, na minha infância, eu fui vendo o meu pai reagir às impressões que ele herdou. Eu fui vendo a minha mãe reagir às impressões que ela herdou. Então, eu aprendi com eles como reagir ao medo, como reagir à decepção, como reagir ao fracasso, como reagir ao amor, como reagir ao sucesso, aos fracassos, às alegrias e às tristezas. Né? E aprendi, então eu herdei dos meus pais pela epigenética, eu copiei na gestação pelos neurônios espelho e eu aprendi nas experiências vividas na minha infância com os meus pais e com os meus avós e com as histórias que eu fui contando, que eu fui escutando, que foram contadas para mim. Então, eu tenho várias formas de carregar tudo aquilo, tanto na minha biografia quanto na minha fisiologia, porque isso está impregnado no meu sistema nervoso, fáscias musculares, órgãos, nas minhas vísceras e impresso no meu sistema nervoso. Tudo isso para te dizer que você herda conteúdos que não foram elaborados, porque não tinha caminhos, não era cultura, você morria de um jeito e acabava daquele jeito. A única salvação do ser humano era a religião. Você tinha que seguir um sistema de crenças, porque então você tinha que doutrinar, você tinha que enquadrar os seus impulsos, porque não tinha liberdade de lidar com os impulsos. Você tinha que colocá-lo numa caixinha, no sistema de crenças de uma religião, para que você pudesse sobreviver, para que você fosse aceito e que você não fosse queimar no mármore do inferno e fosse para o céu, para o paraíso, que você tivesse chance. Então você condicionava os seus impulsos, você reprimia os seus impulsos, você impedia os seus impulsos. E você só permitia dentro de uma linha, porque se você saísse daquela linha, você ia se perder. E muitos não conseguiam se enquadrar, não conseguiam condicionar, enquadrar. E aquilo vinha com uma força tão grande que ele simplesmente assumia e não olhava para o lado, né? De uma forma inconsciente, de uma forma improdutiva, insuficiente, não importa. Ele ia viver a vida dele porque ele não queria viver enquadrado. Então, ou você permitia um impulso que não tinha funcionalidade, né? Ou você vivia enquadrado dentro do que é certo, do que é errado. O corpo, guardando todas essas memórias, né? O corpo, ele tem uma necessidade de fluidez, ele tem uma necessidade de autorregulação. Ele precisa se autorregular para ter calma, para ter tranquilidade, para ter discernimento, para ter foco, atenção no presente, para ter a capacidade de raciocinar. Senão ele sai da razão, ele não funciona no córtex, ele vai para o reptiliano e para o límbico e acessa as memórias. E aí a gente traz arquétipos.
Arquétipos transgeracionais de como o sistema familiar do pai lidou com o sexo, com o dinheiro, com a religião, com o afeto, com o vínculo, com a paternidade, com a maternidade, com o dinheiro, com a espiritualidade. Você vai para os arquétipos do sistema da mãe, de como aquele sistema lidou com o afeto, com a sexualidade, com a espiritualidade, com o dinheiro, com vínculos, ok? Você traz um repertório, faz download e repete, e vive aquele repertório, tá? O corpo, na nossa infância, carrega tudo isso. Só que os assuntos que não viraram passado, porque não foram elaborados, porque nem era possível ser elaborados. Senta, reza, pede para Deus te perdoar, faz uma promessa, mata alguma coisa, oferece alguma coisa, promove alguma coisa, que Deus vai te perdoar. Quer dizer, não é você que processou, não foi você que entendeu, que chegou na origem, que entregou aquilo para aquele lugar, que olhou para o responsável e tirou de você várias emoções que não são suas, que fazem parte desse sistema, desse repertório, de que várias gerações carregam a mesma coisa e tem várias formas de experimentar o mesmo impulso e cada um lida de um jeito, com mais amorosidade, com mais espiritualidade, com menos amorosidade, com menos espiritualidade, e assim as pessoas seguem. Então eu carrego várias experiências a respeito do mesmo impulso. E não necessariamente foram elaboradas. O responsável assumiu aquela responsabilidade e essa culpa, esse merecimento de viver algo difícil saiu de mim. Então eu carrego insuficiência, eu carrego culpa, eu carrego sensação de merecimento, de sofrimento, de sacrifício, em nome de várias gerações, em nome de que aquilo não foi processado, em nome de que aquilo não foi corrigido. O meu corpo carrega isso. E quando isso passa de uma dose, quando isso passa de uma capacidade, o meu corpo começa a sentir o peso daquilo. E quando eu sinto o peso, eu sinto desconforto. As situações do presente, do seu dia a dia, podem te lembrar de algo inconsciente, você pode fazer downloads automaticamente. E quando você traz a memória, você traz a sobrecarga emocional da situação do presente, que está, por similaridade de conteúdo, está fazendo com que você faça um download e assim você traz um repertório que você nem sabe que carrega. O repertório que você traz sobrecarrega o teu momento atual. É um acoplamento de situações. E as memórias transgeracionais, as emoções difíceis que não foram elaboradas, que são emoções negativas, acoplam ao teu presente. E assim a gente sai do presente, dissocia, vai para essa memória e vive o presente na memória, com o óculos da memória. Eu passo a pensar, sentir e a reagir de acordo com o meu reptiliano e de acordo com o meu límbico, porque é onde estão arquivadas essas memórias. O estresse emocional, aqui mais uma informação de fisiologia. O estresse emocional faz o córtex, que é onde a gente raciocina, onde está a razão, parar de funcionar. Você bloqueia o córtex, você vai para o límbico e para o reptiliano. Por isso os condicionamentos. Por isso a gente precisa compensar situações do presente e aí a gente se torna obsessivos compulsivos. As nossas compulsividades, seja ela de comer, de beber, de mentir, de comprar, com a sexualidade, de matar, seja ela do que for, de manipular, de qualquer que seja a minha compulsão, ela vem de uma necessidade de eu neutralizar uma sensação do momento que eu não sei nem como eu sinto aquilo, por que eu sinto aquilo e muito menos como eu deixo de sentir. Então, em algum momento eu acoplei uma estratégia de sobrevivência para que eu deixe de sentir algo.
ok? E eu me vicio naquilo e fico compulsiva naquilo. E aí aquilo passa a me reger e eu preciso daquilo para eu não me sentir algo negativo no presente. Tudo isso são as memórias que você traz do transgeracional acopladas às suas experiências da gestação e depois da sua biografia, da sua infância. O que o corpo vai fazendo? Quando tudo isso acontece em milésimos de segundo, sem você saber de onde aquilo tudo vem, né? Porque nós somos uma biblioteca de informações, de repertórios transgeracionais, é absoluta a nossa biblioteca, o corpo começa a se sentir sobrecarregado. Então, ele começa a precisar expressar todo esse repertório. Então, ele expressa em sintomas. Eu começo a ter dor de cabeça, a minha vista começa não sei o quê, as minhas vísceras começam a ficar desequilibradas, eu começo a ter sintomas. Então, eu começo a desenvolver sintomas físicos, começo a desenvolver sintomas emocionais e começo a desenvolver sintomas comportamentais, que é uma necessidade do corpo expressar algo que está inconsciente. Só que isso tudo vai para a base da minha personalidade. Eu não tenho consciência do porquê que eu sinto aquilo, da onde aquilo vem e muito menos como é que eu deixo de sentir. Então, o meu corpo expressa. E o que ele está expressando através de um sintoma, de uma disfunção, de um desequilíbrio físico, psicológico e comportamental, que no fundo um está interligado no outro, tem muito a ver com o que não foi elaborado, não foi resolvido, não foi processado pelos meus pais, pelos meus avós e pelos meus bisavós. É aqui que entra o raciocínio transgeracional, a lógica sistêmica e o quanto isso pode nos libertar. E eu experimento isso no meu trabalho diariamente. O Nexo Renascer Sistêmico, que é um método que eu desenvolvi com o pensamento transgeracional, que eu estou ensinando para vários alunos, e eles já estão aplicando o método com excelentes resultados. Eu estou muito contente, porque uma coisa é eu desenvolver e aplicar intuitivamente. Outra coisa é eu estar organizando conceitualmente, está passando um método, as pessoas estão aprendendo, estão replicando e estão tendo sucesso. Quer dizer, quando você consegue identificar a origem de um impulso, a origem de um sentimento e dar o tamanho adequado do transgeracional, o tamanho do gestacional e o tamanho do biográfico para cada pedaço disso, eu elaboro, eu começo a entender, eu começo a processar o que é meu, o que eu fiz com aquilo na minha biografia e na minha estrutura de personalidade, o que eu recebi durante a minha gestação e o que eu herdei, o que eu não vivi. Eu posso não ter conhecido, eu posso ser uma pessoa adotada, não saber o nome do meu pai nem da minha mãe, mas eu herdei, porque foi através deles, eu vim através do meu pai e da minha mãe. Mesmo que eu não tenha sido educado por eles, mesmo que eu não conheça, o meu repertório vem de lá. E quando você começa a dar lugar de cada pedaço disso, ok? Dos antepassados, do gestacional e do biográfico, você consegue dar lugar, você consegue incluir. Quando você inclui, você integra. Quando você integra, você pode se diferenciar. Sem você incluir, você não integra. Se você não integrou, você não se diferencia. Isto é, você continua em simbiose com toda aquela experiência que não virou o passado, que é uma história do seu bisavô, mas você carrega no seu DNA, nas suas faces musculares. Então, te dá uma estrutura, te dá uma postura, te dá um lugar, e você reage como o seu bisavô de uma forma inconsciente, como se a história dele estivesse no seu presente.
Porque você está fazendo download através de algo do seu presente que tem similaridade de conteúdo com o repertório das suas memórias transgeracionais. E o corpo reflete através dos sintomas. Uma doença, uma síndrome psicológica, um comportamento disfuncional está tentando te dizer que há algo que tem que ser processado, há algo que tem que ser transformado. Você tem que deixar o que não é seu no transgeracional, o que é da sua mãe, do seu pai com eles, e o que foi da sua experiência biográfica, tentar transformar a tua estrutura emocional para você poder fazer diferente. Ok? Então, é muito trabalhoso tudo isso, mas é absolutamente possível e transformador. Eu faço isso todos os dias da minha vida, eu aplico essa técnica que é o Nexo Renascer Sistêmico todos os dias e eu tenho resultados interessantíssimos, inclusive comigo, né? E com vários clientes, e agora com a experiência de ensinar o Nexo, poder que outros terapeutas também incluam nos seus processos, no seu consultório, todo esse raciocínio, é uma alegria imensa e principalmente uma ferramenta de transformação de algo que você herdou, que está inconsciente, que é uma memória, que se transformou num sintoma físico, psicológico, comportamental, ou os três juntos, e que você pode se transformar. A cereja desse bolo que tem chantilly e fio de ovos é a inclusão da nossa individualidade, a inclusão da nossa essência, assim, para que você dê lugar para a sua autonomia, autenticidade e não seja simplesmente um reflexo de tudo que você herdou, copiou e aprendeu com seus pais. Essa é a história do sistema que você veio. Ok? Da onde você encarnou, o que você aprendeu com todo esse sistema, mas você tem a sua história, você tem a sua individualidade, você tem autonomia, você tem autenticidade. E quando você aprende a reconhecer, identificar, dar lugar, devolver o que não é seu, através da inclusão e da reverência, não da negação, nem da agressão, nem da rejeição, mas da inclusão e da reverência, e acessando a tua essência, a tua autonomia, a tua autenticidade, ok? É possível você desenvolver pele, individualidade, limite, sem ter que romper com o seu sistema familiar, mas mantendo uma distância para que você tenha diferenciação, autonomia e autenticidade. Gente, essa é uma experiência maravilhosa. Eu tenho vivido isso todos os dias no meu trabalho e estou muito contente. Quem puder participar do Nexo Renascer Sistêmico ou pessoalmente, como um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento, ou como profissionalmente poder aplicar todas as ferramentas que eu já desenvolvi em todos esses anos que eu trabalho com todos esses raciocínios, né? É muito rico e uma experiência muito interessante. Espero que esse pensamento colabore no seu caminho, né? Isso é uma live, vai ficar gravado. Eu tenho aqui o meu canal, Glaucia Paiva Terapias, tenho lá no YouTube, eu tenho vários vídeos sobre a lógica sistêmica, sobre a lealdade sistêmica, o que é uma constelação, o que é um nexo, né? E se você puder dar um likezinho, compartilhar, eu agradeço, porque aí a gente divulga o pensamento sistêmico transgeracional, essa lógica libertadora, transformadora, que o passado pode ficar no passado e eu posso vir para o meu presente, não o presente dos meus pais, dos meus avós e bisavós. Espero que esse raciocínio colabore com vocês. Um beijo no coração e saravá. Tudo de bom.